Oi, gente linda, eu sou a Fernanda Grola, CEO da WeHub. Hoje nós estamos aqui com duas mulheres inspiradoras. Elas vão compartilhar conosco as histórias de vida, os desafios e o que elas fazem para se manter e inspirar pessoas e cada vez mais trazer inovação para esse mundo tão desafiador. Mayla, Fernanda, obrigada por vocês estarem aqui conosco. Por favor, contem um pouquinho como vocês começaram, quem são vocês e um pouquinho da história e trajetória. Eu sou a Fernanda, eu sou Head na Stats do AI Academy, a nossa vertical de inteligência artificial. Então, sempre trabalhei com tecnologia, empreendedorismo, empreendendo aí durante a minha carreira, boa parte da minha carreira. Estava até comentando aqui, né, contando um pouco da história. Eu nasci, morei boa parte da minha trajetória aí numa cidade bem pequena, Abatiá, 8 mil habitantes, no interior do estado do Paraná. Fui fazer minha graduação, daí já voltada para a área de tecnologia, e foi ali que despertou muito, não só a questão de empreender, realmente ter ali o meu próprio negócio. Em 2022, fiz o exit, né? Então, se for ver aquela virada 360 do empreendedor, né? Que é realmente conseguir construir empresa, ter escala e fazer a venda. E depois eu vim para a Starts, muito com papel de formação de times de tecnologia, onde eu formei o time de tecnologia e depois eu assumi outro desafio, que foi não só fundar a nossa vertical de IA, mas também liderar todos os cursos e as imersões. Então, se a gente for parar para pegar hoje, a gente já tem mais de 100 mil líderes que participaram dos nossos cursos presenciais, online. E no finalzinho do ano passado, a Starts foi vendida. Então, já passei aí por 2 exits. E agora a gente faz parte do Grupo Alur, que é a PM3, FIAP e a Alura. E agora a Starts, assumindo toda essa vertical aí da área de negócios especificamente. Legal. Tem um monte de curiosidade, Fê, mais segura. Mayla, conta um pouquinho e eu já vou te fazer várias perguntas, Fê. Me chamo Mayla Dornas, eu sou atualmente como CIO da Naturgy, no Rio de Janeiro, responsável ali toda a parte de gás do Rio de Janeiro e São Paulo Sul também. E, bom, tecnologia, estou desde sempre no que tange ali na vida profissional oficial, né? Mas também vim do interior, um pouco parecido com ela, no que tange a vida pessoal. Vim do interior, Volta Redonda, interior do Rio de Janeiro. Não sei quantos habitantes tinham na minha cidade. Criada na roça, zero perspectiva de entendimento tanto do que é tecnologia. E a tecnologia, para mim, ela foi acontecendo. Né? Depois eu amava tudo aquilo, amo, é meu refúgio hoje, estar com a minha família ali, mas sempre queria um pouco mais do que aquele universo podia me proporcionar. E com o tempo fui estudando, fui querendo saber, conhecer, vim fazer faculdade em São Paulo, e aí eu comecei de fato essa minha jornada como desenvolvedora. Não tem nada tão assim mágico, né? Tão empreendedor, mas foi bem bacana. E aí desde então estou nessa área de tecnologia, fazendo a parte de liderança. E o link que eu tenho muito com o meu início de carreira de vida é que eu gosto de cuidar de pessoas. E a tecnologia, para mim, ela é muito legal porque a gente tem um link com universos distintos de personalidades, perfis. E que você vive isso também, né, de forma direta também. E para mim é transformador, porque hoje a gente tem várias gerações e hoje na minha realidade na Naturgy eu cuido de pessoas que minha equipe é um pouco mais sênior em relação à idade do que eu. Então eu amo o que eu faço, amo estar fazendo todo esse cuidado de estratégia, letramento com a equipe. Então essa sou eu hoje na área de tecnologia. Bom, você disse que não tem nada de mágico, eu vou discordar de você. Me permita. Eu acho que mágico foi a transformação que você fez na sua vida. Um pouquinho antes da gente começar, a gente estava falando que lá atrás, nós mulheres principalmente, éramos educadas para ser o quê? Professora. Eu sou pedagoga. Nunca atuei como pedagoga, caí no mundo de tecnologia por um acaso, mas culturalmente a gente era educada para ser ou professora, ou encontrar um marido, ser dona de casa, mãe. Então,
você fez um processo todo disruptivo. Quer mais mágica do que isso? Isso é incrível, eu digo que é mais do que mágica. Se a gente for comparar, é quase um milagre. E aí a gente falava um pouquinho, Má, e eu acho que você pode contar para todo mundo Claro. o quão disruptivo e o que você teve que fazer, a coragem que você teve que ter para enfrentar, no bom sentido, seu pai, de falar, pai, é isso que eu quero, é isso que eu gosto, e eu vou. Sim, sim. E você foi, e a sua história é linda. Sim. Então, parabéns, é mágico. Conta pra gente como foi. Eu já sei, mas conta pra todo mundo. Bom, como eu disse, nasci no interior, né? Meu pai, ele era delegado, né, de polícia, então tem uma realidade profissional e ele só fez isso na vida dele, então ele tinha uma visão que a mulher, ela tem que ou ficar em casa, ou ela tem que ser aquelas profissões de cuidado, professora, como você disse, cozinheira, merendeira na escola, sempre uma coisa muito voltada. Submissa, né? Submisso, uma posição submissa. E eu sempre quis algo a mais. As minhas inspirações eram Sex and the City da vida, que eu assistia na televisão. E eu falava, eu queria isso, um lugar com prédios, um salto alto, falar outro idioma. Eu não sabia como, mas eu queria aquilo. E no início foi muito difícil, porque eu comecei a trabalhar muito nova. Então, eu sempre fui uma pessoa muito dedicada ao trabalho. Nunca tive medo, nunca me limitei ao que eu tinha de papel e responsabilidade. Então, se eu queria aprender, eu me doava mais, sempre me doei até hoje, para poder alcançar e avançar cada vez mais na minha carreira. Então, muitas das vezes eu ficava trabalhando até de madrugada. Eu trabalhei numa multinacional quando era muito nova, e já com tecnologia. E eu tive que fazer uma entrega. Eu morava com meu pai nessa época, e a gente estava fazendo o fechamento do mês. Era uma sexta, a gente não conseguiu encerrar, tivemos que ir até umas 4 da manhã, fui embora pra casa, meu pai me abriu a porta, o que você tá fazendo na rua até essa hora? Eu falei, pai, tá trabalhando. Não, que não sei o que, aquela coisa Um delegado acreditar que a menininha dele estava trabalhando até 4 da manhã com tecnologia, numa sexta? Não, ela tá me enganando. Faz sentido. Me engana a mim, um delegado, não vai. E aí, esse dia eu falei, pai, não vamos discutir, porque eu tenho que ir amanhã de novo para a empresa, eu tenho que voltar porque não fechamos, e depois a gente conversa. Eu saio da sua casa e tá tudo certo. E então teve uma barreira ali de relacionamento, isso eu tinha 22 anos, né? E a gente fazendo um corte para agora que eu tenho 36 anos, tenho uma vida sólida, tenho filho, tenho toda uma história construída. É muito gostoso ver que meu pai é o meu melhor amigo. E hoje ele super apoia. Total. Se eu falo pro meu pai assim, pai, eu vou ali fazer tal coisa, ele nem discute, ele fala, filha, eu confio em você. Eu sei que você não faria uma escolha errada. Legal. Fê, você estava falando, eu pedi, espera, a gente volta. Você vive um universo de todos os tipos de pessoa, né? Pessoas que chegam até você que já sabem muito de tecnologia, pessoas que não sabem nada, pessoas que chegam ali com uma expectativa altíssima, outras que chegam por curiosidade. Como é você trabalhar com uma diversidade tão grande e ter que inspirar esse público e incentivar? Como é para você isso? Para mim é um grande desafio, até porque a gente tem pessoas de todos os níveis. E o principal é que, independente do nível que ela esteja, ela consegue realmente ali ainda ter aquela faísca, como se fosse uma criança, de curiosidade para seguir mais e mais adiante. Tendo um contraponto, é importante saber ter conhecimento. Então, acabo estudando algumas horas durante o dia, mas não só estudando, mas principalmente aplicando para que possa compartilhar. Então, a maioria das coisas acaba sendo de forma muito genuína. Ou seja, só vou compartilhar aquilo que eu realmente sei, faço e tenho conhecimento. Isso faz com que a gente tenha relações mais verdadeiras, independente do nível. Então, por exemplo, já teve caso de vir uma pessoa que é PhD em IA. Você fala assim, tá, mas você quer saber sobre isso, né? Pelo seu conhecimento e tudo mais. E era principalmente de negócio. E aí entra uma questão que eu particularmente acredito muito. Com o andar da tecnologia como um todo, principalmente IA, a gente vai deixar de ter pessoas só de tecnologia ou pessoas só de negócio. Quem é de negócio vai ter que saber de tecnologia e quem é de tecnologia vai ter que saber sobre negócio. Então, assim, se eu for pegar, eu fiz muito isso durante a minha carreira. Então, quando eu estava empreendendo, eu estava usando tecnologia, mas eu estava tentando encontrar outras oportunidades de negócio. E aí, sempre trabalhando muito junto, porque tecnologia por si só não vai fazer nada.
Então, trazer isso para níveis diferentes e inspirar vem muito com conhecimento, mas principalmente com prática, para que as pessoas também possam se inspirar, não só para fazer, buscar, enfim, mas principalmente para que a gente possa contribuir com todos os níveis. Ô Fê, você acha que por sermos mulheres, nós temos um olhar diferente quando você diz tecnologia por tecnologia não se sustenta ou não vai ser só isso, né? E aí, genuinamente, você traz uma fala de uma preocupação com o humano, com o ser. Você acha que por sermos mulheres e até culturalmente, desde das eras lá de trás, a gente tem mais cuidado quando a gente compara com um homem numa posição de CIO, com esse olhar? Você acha que a mulher tem mais cuidado de saber que eu preciso da tecnologia, mas o humano não vai acabar? E o homem é mais prático? A tecnologia vai substituir pessoas e pronto, é isso? O que você pensa disso? Eu acredito, é uma junção, tá? A mulher tem uma preocupação maior, assim, eu acho que... É instintivo, É instintivo, né? exatamente. A gente já tem aquele instinto de proteção, de cuidado, de se colocar no lugar do outro e tudo mais. Então, se eu fosse pegar um homem e não generalizando, mas vai ser mais prático. Vou precisar... Realmente, vai tirar o emprego, vou fazer uma substituição, não preciso, troco aqui, coloco esse time aqui de agentes e perfeito. E aí, quando eu vejo, não só eu, mas as mulheres que participam, ou as que estão em lideranças, né, desses cargos, principalmente de tecnologia, elas têm aquele olhar, tá, mas como que eu vou ajudar aquela outra pessoa, até mesmo que ela tenha um vasto conhecimento? Como que ela pode se adaptar a essa nova realidade? Então, eu acredito que nós, mulheres, acabamos tendo uma preocupação a mais ali com o outro, independente do papel onde eles estejam, né? Principalmente para que eles possam ali dar continuidade, né? Não ficar só naquilo, enfim, trocar, não é uma questão de praticidade, é realmente do olhar humano para o que realmente importa. E por mais que a gente fale de tecnologia, é impressionante, tá? Quanto mais conhecimento a gente tem, melhor a gente consegue usar as ferramentas de IA. E às vezes a gente abandona, né? Ignora um pouco sobre isso. Então, pegar esse conhecimento e transformar isso em ferramenta, a gente consegue ter um grande potencial. E é isso que eu procuro sempre olhar. Não fazer, vamos substituir, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Tá, vamos agora olhar, pegar o que eu tenho de conhecimento e realmente agregar cada vez mais. Maila, você vive uma realidade que algumas pessoas, hoje na empresa que você está, têm a idade que você tem, só que de carreira. Sim. Né? Sim. Muitos homens, se a gente pegar a estatística, né, por serem mais velhos e terem tanto tempo de empresa, a maioria ainda homem. Aí chega você, uma mulher bem-sucedida, bonita. Como que é lidar no dia a dia e compartilhar e mostrar para eles que você está ali para agregar e não para tirar o lugar ou para falar que eles têm que fazer diferente? Como foi, como é isso hoje no seu dia a dia? Primeiro que isso é delicioso para mim. Eu adoro desafios. Eu brinco sempre que se for para me contratar e me colocar atrás de uma cadeira, que eu tenho que ficar sentada, mexendo no computador e ir embora no horário certo, eu não sirvo para estar ali. Se não me desafiar, não me fizer pensar, não me toca. Né? E eu estou vivendo ainda, mas hoje de uma forma muito mais controlada esse desafio. Porque entrar, de fato, uma equipe, uma média de 10 pessoas, tem entre 20 a 30 anos de casa. Então, eu tenho quase a sua idade de vida, né? Exato. Então, é bem complicado, né? Assim, parece ser bem complicado e é desafiador. Se é complicado ou não, vai ser como a gente vai conduzir, mas que é desafiador, isso é um fato. E eu entendo que, e essa experiência do meu pai me trouxe isso, que tem coisas que só o tempo. Não adianta a gente falar, não adianta apresentar, e dizer que é isso, que é aquilo, que tem ou não tem, mas tem coisa que é o tempo e resultado. Essa é a verdade. E é gostoso essa construção, de entrar, conhecer todo mundo, porque todo mundo ali é uma vida, todo mundo é uma história, ninguém chegou ali também. E todo mundo tem seu valor. Exato, e contribuiu muito. Exato, ninguém tá ali também a passeio. Então todo mundo fazendo o seu melhor. E então pegar tudo isso e construir, se conectar o que eu tenho de estratégia com o que eu tenho de confiança e do meu conhecimento
e colocar eles junto, eu acho que não vou dizer que é a fórmula perfeita, mas é a fórmula que mais rápido traz algum tipo de resultado. E naturalmente as coisas acontecem no dia a dia, é tempo. Eu estou 1 ano e meio mais ou menos na Naturgy, e é muito gostoso ver que hoje eu tenho uma equipe que confia no que eu falo, e o que traz isso é aquele momento de 30 segundos que fala assim, poxa, ainda bem que você me avisou, né? Ou eu não vi o que você falou e realmente, né, a gente teve problema, né? Olha aqui. E essa relação ela vai construindo, né? E eu acho que é a humildade também, né? Assim, eu reconheço, eu não conheço. Acho que a gente aprende até na hora da morte. Isso eu falo porque eu já quase morri. Então, tanto é que quando eu abri o olho, eu falei, não morri não. Achei que tinha morrido. Não, você tem muita coisa ainda para fazer aqui, não é hora de morrer, deixa quieto isso. A gente aprende até o fim. Então, não tenho problema nenhum em falar, me explica, me ensina, troca. E isso, acho que traz também essa relação de confiança, né? Ela vai ajudar você a construir isso. Então, hoje é muito gostoso. Eu tenho hoje já, enfim, uma equipe como qualquer outra, a gente tem nossos desafios, temos os nossos discordos, que eu falo que são sempre muito positivos, porque eu gosto de ouvir todos. Eles agregam, né? Trabalhar com pessoas que pensam diferente agrega. É isso. Não quero ninguém que fica baixando a cabeça pro que eu falo, não faz sentido isso. A gente não evolui. Então, isso, hoje, no início ele foi desafiador. Mas hoje eu já estou naquela etapa que a gente começa a colher aqueles frutos do que a gente plantou ali naquele primeiro momento, sabe? Legal. Muito bom. Ô Fê, você com 37 anos, você vendeu a empresa 2 vezes, né? Se você pegar a média da população, a média das pessoas que conseguiram fazer o que você fez, o número é baixíssimo. Certamente, para você fazer isso, você abriu mão de muita coisa. Né? Talvez algumas baladas, talvez algumas festas, enfim. Só que é muito legal quando você olha a sua história e fala, eu consegui, mas é legal hoje. Até você chegar nesse processo, eu tenho certeza que foi muita dor, muito trabalho. Passa um filme na sua cabeça. Quando você volta lá atrás, tem alguma coisa que você faria diferente? Ou o que você pode nos contar e nos ensinar? Eu quero vender também, 1, 2, 3. O que você fez ou que você abriu mão para, em tão pouco tempo, você ter tido 2 êxitos, 2 vendas? Como foi isso? Se eu olhar, eu confesso que eu não sou muito de ficar olhando o passado, tá? Então, o que eu faria diferente de acordo com aquela situação? Para mim, foi o que eu deveria ter feito naquela época e naquela ocasião. E é até engraçado, por exemplo, escolha de curso. Eu estava em dúvida entre fazer medicina veterinária e tecnologia e análise de desenvolvimento de sistemas. Prazer. Eu queria fazer medicina E aí era o meu. Eu queria ser neuro. Olha só. E depois eu fiz economia. Nossa, vocês têm que ser estudada mesmo, né? Neuro para economia, super parecido, para cair numa área de TI. Até aí, bem igual. E aí, eu lembro que o vestibular era no mesmo dia. E eu tinha que escolher. E aí, teve um dia que eu tava conversando com uma pessoa, ela falou assim, nossa, você levou muita sorte. E aí, eu falei, sim, sinceramente, não precisa levar muita sorte. Porque eu acredito que, independente de onde eu estivesse, eu ia traçar um outro caminho. Então, eu ia seguir ali. Acho que se eu for pegar e olhar e abrir, né, como um todo, pensar um pouco mais, no início da carreira, quando você empreende, você sofre pra caramba. Ou seja, você tem que abrir mão de salário, você tem que viver uma vida muito mais simples. Tem muito mais gente que fala, tem certeza? Exatamente. Imagina, eu terminei a graduação, todos os meus colegas estavam trabalhando em boas empresas. Eu estudei na UTFPR, então é uma universidade super concorrida. O pessoal que termina a graduação já vai para grandes empresas. E aí você se via num cenário onde você estava empreendendo, ou seja, você tem uma condição financeira infinitamente menor. Sendo bem sério, eu cansei dos dias que eu nem lembro mais, não sei a quantidade dos dias que às vezes eu estava no escritório, precisava ficar até de madrugada. Teve um dia que eu estava eu e meu sócio, e aí falei, eu tô muito cansada. Eu deitei no puff e catei um banner, porque eu não tinha nenhum cobertor lá no escritório, e dormi com o banner em cima. E aí foi nessa trajetória.
Mas, desde a primeira empresa, a gente tinha uma coisa muito clara, assim, eu tinha isso na parede do escritório, que era impactar 1 bilhão de pessoas. E aí, as pessoas Arrepiei. olhavam e elas riam, né? E ficavam rindo. E tal, eu falei, ai, gente, problema de vocês. Sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Exatamente. Então, quando a gente foi, não só depois da venda especificamente, aí, né, depois no segundo ciclo e tudo mais, a gente olhar assim, de repente a gente tem 10, 11, 12, 20 milhões de usuários, e aí a gente fala assim, eu acho que em poucos anos a gente vai chegar aí na nossa meta de 1 bilhão. Mas é óbvio que quando você sempre vai abrir mão de algo, né, seja por um curto período, enfim, para que você possa, quem sabe lá na frente, poder usufruir. Conheço várias histórias de pessoas que deram certo, não deram certo, que deram certo, enfim, que às vezes estão até melhores, mas eu acredito que a jornada das pessoas acabam sendo únicas, assim, né? Então, acho que ter um objetivo claro, isso te ajuda, principalmente nos momentos mais turvos, que você não sabe, peraí, mas talvez esteja melhor eu não seguir por esse caminho. Mas você tem aquele objetivo, você vai. Porque a jornada em si importa. Se a gente for parar para olhar, a nossa jornada vai importar muito mais do que a nossa linha de chegada. Porque os nossos marcos é muito longo, né? Então, se eu colocar 1 bilhão de pessoas, eu vou lá, então vou levar 15, 20 anos para chegar nisso, né, para atingir algo que eu estou fazendo parte ou construindo. Mas se eu tenho ali, durante a jornada, e eu sei que a jornada vai ser difícil, mas que eu vou conseguir, eu vou tendo ali os meus aprendizados da jornada, isso para mim é que vale de fato a pena. Fê, eu tenho 2 curiosidades. Vou fazer a primeira, depois tem com a Mayla também. Algumas pessoas que passam na nossa vida, ou pela nossa vida, elas nos inspiram. Elas servem como modelo do que ser e do que não ser. Teve alguém ao longo desses anos da sua trajetória que você falou, essa foi a pessoa que foi o divisor de água ou que a fonte de inspiração para boa parte do que eu fiz? Posso pegar meus pais. Meus pais desde sempre empreenderam, mas o meu pai especificamente, eu também morei no sítio, até os meus 7, 8 anos. E aí, o meu pai, ele estudou, na verdade, até a 4ª série. A minha mãe também. Ou seja, não tinha, tipo assim, quanto tempo estudou, mas uma coisa que ele sempre proporcionou é que os filhos estudassem. E uma coisa que ele sempre me falava é que que a nossa vida era como se a gente estivesse subindo uma montanha. E que ele estava levando a gente para o ponto mais alto. E que a partir daquele momento era a gente que conseguia levar para o próximo ponto. Então, assim, que dependia da gente realmente subir cada vez mais a montanha da vida. E aí, eu vejo o meu pai, que teve várias, assim, elas não foram as melhores condições, começou a trabalhar com 5, 6 anos de idade na roça. E aí você vê a história, e aí ele conseguiu empreender, tirou a gente do sítio. Eu tenho 4 irmãos, aos 5 filhos. Nunca me faltou nada, nem com meus irmãos, né, dentro de casa, nem nada do tipo. E aí, comprou imóveis, ele fez várias coisas, assim, você fala assim, ele teve um sucesso financeiro e tudo mais. Mas para ele, acho que era muito mais de ver os filhos não só criados e construídos, enfim. E meu pai gostava muito de viajar. Ou seja, eu fui viajar a primeira vez, eu tinha 3 meses de vida. Eu sempre viajei, então até as condições que eu estava não determinava o que seria a minha vida. E é o que ele fazia, sabe? O que ele proporcionava. Hoje ele não tá mais com a gente, mas ele foi ele e minha mãe, minha grande inspiração aí durante toda essa jornada. Ele não tá fisicamente aqui, mas no cantinho que ele estiver agora, eu tenho certeza que ele tá vibrando pela filha, porque essa história é linda. Mayla, quem foi o seu grande ou os seus grandes inspiradores que você fala, esse aqui ou essa aqui? Uau, bom, a minha vida ela sempre foi muito intensa. Você é intensa, né, Mayla? Hoje você tá calma, mas você de natureza já é intensa. Eu sou assim, tudo que eu faço eu gosto de fazer, dar o meu melhor, ser o meu melhor em tudo. E quando eu falo de inspiração, eu vim de uma família muito desestruturada.
né? Meus pais separados quando eu era criança, muito nova, e todo mundo sem estudo. Então, eu aprendi, né, assim, eu tive uma vida um pouco... Quando eu falo desestruturada, é porque eu tinha 3 anos, meus pais se separaram, depois eu tive a minha avó, né? A resposta é minha avó. Ponto. Por quê? Quando minha mãe teve um outro relacionamento, ela engravidou, quando eu tinha 11 anos de idade, e eu estudava tentando uma boa escola da cidade e tudo mais, e ali a minha mãe teve uma depressão pós-parto. E há 26 anos atrás isso não era tão bem esclarecido quanto é hoje. Hoje sabemos que é uma depressão pós-parto, tem tratamento, tudo isso, né? Exato. No passado era frescura, era qualquer coisa. A minha mãe saiu da maternidade e foi pro manicômio. Nossa. E desde então, minha mãe recebeu tratamento de choque na cabeça, né? Aquele choquinho que bota aqui. Então, com 11 anos, eu virei mãe da minha mãe e do meu irmão. Meu irmão me chama de mãe até hoje. Eu criei. Então, e por que eu tô falando isso? Na minha vida, como sempre foi muito intenso, eu sempre aprendi primeiro a cuidar, mas porque eu sabia o que eu queria da minha vida, eu queria ser alguém na minha vida, e alguém no sentido de queria crescer, eu queria ser mais do que aquilo ali, que a vida era muito limitada, né? Eu brinco que eu fiz que a minha primeira reunião de conselho, eu fiz com 12 anos, que foi quando eu reuni todos os meus tios com a minha avó na mesa e falei, olha, abri mão da minha escola, preciso que alguém me matricule na escola pública para que a minha pensão seja a renda da casa, só que não dá para pagar o aluguel, eu tinha 11 anos para 12 anos. Aluguel não dá para pagar com a minha pensão e eu preciso que cada tio me dê uma média de R$50 na época que era. Que aí vai dar um total de X, eu pago o aluguel, pago a luz, que eu também não sabia que se pagava a luz, paga a luz e aí eu consigo comprar algumas comidas para dentro de casa. Eu tinha 12 anos, eu falo, minha primeira reunião de conselho. Então eu aprendi que eu sabia onde eu queria chegar, mas eu usei a cada etapa da minha vida pessoas que me inspiravam naquele momento, que faziam sentido, né? Então a minha avó é a minha referência de vida, Sim, ela é o amor da minha vida, é a mulher da minha vida. E eu falo que a minha vida, as minhas inspirações são mulheres. É a minha avó, né, a minha mãe e a minha mãe de criação. Assim, eu tenho essas 3 mulheres que são as mulheres que mudaram assim, o marco da minha vida. A minha avó, porque ela criou 11 filhos sozinha, e ela teve no 4º filho, ela estava no 6º filho, ela já tinha 6, ela morava na época era o meu avô, e ele abandonou. Ele trabalhava na CSN, então quem trabalhava na CSN tinha direito a morar na casa de operários. Ele fugiu, minha avó na casa com 6 crianças. O que a CSN teve que falar? Então, dona Altina, você vai ter que sair, porque alguém tem que trabalhar, você não trabalha. Então minha avó foi com 7 filhos pra rua. A CSN deu alguns pedaços de madeira para ela, e meus tios mais velhos construíram um barraco. E eu vou te falar, foi o lugar que eu mais amo ter vivido. Assim, é o que eu tenho a memória afetiva do melhor lugar do mundo. Então, por isso que eu falo, ela é minha referência. Porque hoje, se eu vou pra rua com 1, que eu só tenho 1, eu já surto. Ela com 6. Ela não tem como não ser minha referência de vida. Mas eu tive, né, em outros momentos, eu sempre vou me inspirando. Na época da faculdade, eu tinha uma professora que eu gostava muito, que eu falava, nossa, que inteligente, eu quero me vestir assim. E, enfim, eu tive várias outras pessoas ao longo, que eu acho que isso que vai construindo o nosso próximo step, né? Que é a nossa subida ali na nossa montanha pessoal, vamos dizer assim. Que eu não digo que o acaso é só o acaso. Vocês contaram as referências, a gente falou. Será que é à toa que hoje vocês inspiram tantas mulheres? Eu tenho certeza que não. Né? A história, quando você fala dos seus pais, do seu pai, da sua mãe, você fala da sua avó, eu tenho certeza que isso formou e fez vocês se tornarem referências para tantas mulheres hoje. A história é linda e ela não vai parar por aqui, porque a gente muitas vezes acha que a gente não inspira, que a gente não serve, que a gente não é espelho. E quando a gente para ouvir só um pouquinho, a gente fala, caramba, é isso mesmo. Fê, a responsabilidade que você tem de fazer o melhor e de ensinar
e de inspirar aquelas pessoas é desafiador. Como que você se prepara? O que você faz para falar, eu vou dar conta e eu vou dar conta? Como é isso, Fê? A gente tem, acho que desde a curadoria, quando a gente pega os palestrantes, enfim, a gente vai ter uma série de palestrantes que vai vir de fora do país, aqui também do Brasil, enfim. Acho que o principal ponto, Fernanda, que eu paro e olho e falo assim, é óbvio que você fica aquele friozinho da barriga, porque assim, a partir do momento que eu acredito que se eu não tiver isso, não vai fazer mais sentido para mim, porque vai ficar no automático. E aí tem um segundo ponto. Não é sobre eu, a Fernanda. É sobre o que eu estou levando para aquelas pessoas. Então, o conteúdo é mais importante do que, obviamente, eu estar ali fisicamente falando ali para aquelas pessoas. A minha preocupação e também das outras pessoas ali que estão em volta é justamente de trazer aquilo para o bem. Ou seja, isso que eu sempre falo muito. Aquilo que a gente faz aqui, eu vou compartilhar. O que der certo, eu vou compartilhar. O que não dá certo, eu não vou compartilhar só para ganhar mídia, porque não faz sentido. Porque aí alguém vai usar isso e não vai ter ali, enfim. A nossa responsabilidade hoje já é enorme, tá? Então, eu falo, o pessoal que vem buscar ou tá com a gente em algum momento, ele vem ali muito por uma busca de conhecimento, de fato, conhecimento organizado e testado. Então, essa é a minha maior preocupação, ou seja, levar sempre aquilo que a gente tem confiança para que as pessoas também possam fazer ali o bom uso, seja de qualquer ferramenta, enfim, de qualquer tecnologia que seja, e tirar um pouco de mim, assim, de falar, tá, é a Fernanda que tá ali, vão me julgar, ou vão falar qualquer coisa. E isso não me pesa, tá? Sendo bem sincera. O que me pesa é o quanto eu realmente tenho de conhecimento para poder passar para aquelas pessoas, porque esse conhecimento é o mais importante ao longo da jornada. Você falou que o desafio era impactar 1 bilhão de pessoas. Tá quase, ainda não chegou, mas vai chegar. Depois desse, qual o seu próximo desafio? Boa pergunta. Não tem estabelecido ali um próximo desafio. O que eu vou fazer depois que eu fizer isso e tudo mais, até porque eu acredito que vai alguns anos. Eu fico brincando que eu vou tirar depois um ano sabático, mas todo mundo que me conhece fala que eu não vou aguentar ficar 3 dias no meu sabático e já vou voltar para construir outra coisa. Então, hoje eu não tenho outra coisa definida. Não vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eu tenho esse objetivo. E até eu cumprir esse objetivo, eu vou colocar outro. Eu, particularmente, não gosto de ter 2 objetivos. Se isso não der certo, plano A não der certo, eu vou pro plano B. Porque aí você sempre fica meio que olhando assim, e como seria o plano B? E aí você não tá gastando toda a sua força e energia no plano A. E é isso que eu acredito. Por isso que eu só deixo um plano de cada vez, porque eu possa realmente seguir. Mayla, você já impactou a vida de muita gente. Você tá impactando e você não tem dimensão do quanto você está impactando a vida das pessoas que hoje estão com você, trazendo inovação, quebrando paradigmas, tirando rótulos. Hoje de manhã você me falou, Fernanda, a pessoa tal trabalha há tanto tempo e ela nunca nem foi para o lugar tal. Isso faz a diferença na vida da pessoa, como profissional, como ser humano. E muitas vezes pra gente é simples, porque pra gente é muito simples. Você falou, peguei o carro, vim pra cá, fui pra lá, viajei, fui pra Espanha e tal. Pra gente é muito simples. Acaba sendo uma rotina e uma exigência da nossa vida profissional. Pra eles, não. Então, impactando a vida das pessoas, você já tá muito. Qual o seu próximo desafio? Acho que agora entra mais um pouco do meu desafio pessoal, né? Meu filhinho, Theo. Que lindo! Com 2 anos e meio. E eu não vou dizer que é meu próximo desafio, mas está sendo meu desafio é concatenar o momento de mãe solo, filho, mulher, carreira, equipe, porque eu cuido de todo mundo, eu não consigo, e lembrar de cuidar da Mayla como pessoa. Então, o meu grande desafio do momento, porque eu amo fazer isso que eu estou fazendo, amo estar aqui trocando, falando de trabalho, amo estar trabalhando. Eu descobri que não consigo tirar 20 dias de férias, não consigo. Eu
eu canso. É verdade, eu no máximo 10 a 15. Ou eu tiro quebradinho, ou 20 nem pensar. Então eu gosto de estar trabalhando. E aí é o meu lado mais mulher mesmo, de não me cobrar, porque nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Então, se eu tenho que estar no escritório até as 10 da noite, não se cobrar porque o seu filho, às vezes você chega e já está dormindo. Então, gerenciar esses vários pratos que a gente vê muitas pessoas apoiando, falando, calma, Má, não se cobra, é assim mesmo, não deixe de fazer, continue. Também tem pessoas que falam o contrário, né? Então, que pesam, né? Você é responsável, você não vê seu filho vai crescer, você não vai ver seu filho crescendo, você tem certeza de que é isso que você quer. Então, isso tudo faz aquele momento do banheiro que você tá ali pensando nas coisas e fala, e aí, o que eu deixo pesar? Né? Então, hoje meu desafio é muito esse, fazer o que eu amo nos meus 2 universos, profissional e pessoal. Legal. Você serve de consolo, mas a minha mãe sempre trabalhou muito. E aí, as minhas irmãs acabavam cuidando de mim, porque minha mãe estava trabalhando, né? E aí você entra naquela fase de adolescente. Ninguém me ama, minha mãe não me ama, nunca cuidou de mim, nunca foi numa escola pegar um boletim meu e tal, não sei o quê. Só que depois passa essa fase. E aí você vê que realmente aquilo tudo foi pelo seu próprio bem. Então, assim, vai ter uma fase que talvez você vai se culpar, seu filho, mas vai cursar. Mas meu irmão me falou isso, porque como eu criei meu irmão já tá com 26 anos, e ele teve a fase dele rebelde. E aí, ultimamente, no Dia das Mães, ele mandou pra mim assim, não se cobre. Você já foi a melhor mãe do mundo. Faça a sua parte com o Theo, mas não deixe de viver a sua vida como você deixou de viver a sua infância para cuidar de mim. Forte, né? Nossa, eu chorava horrores quando eu li isso. Forte. Muito. Ele falou, você não merece perder 2 fases da sua vida para dedicar 100% de vida. Não deixe de viver como mulher. E é um filho, né? O filho falar isso Quando a gente fala de filho, passou um filme na minha cabeça. Eu tenho o meu Felipe, de 21, e a minha Maria, de 13. E hoje eu falei, vou descer para comer, e nisso a escola ligou, e a escola nunca liga, né? A gente tem uma regra. Se ligar só se alguém estiver morrendo, enfim, acontecendo uma coisa, ligou, falei, bom, algum problema vou atender. E aí a Maria Fernanda estava passando cola para a amiga, e aí pegaram as 3, era a Maria passando para mais 2 amigas, pegaram as 3, a escola advertiu, tirou a prova, deu 0, tudo isso, e eu tive que ouvir, enfim, a Maria tá errada. É criança, porque não, certo, errado, enfim. E aí vocês trazendo, né, a história do Theo, do seu irmão, que você foi mãe, passou um filme, porque eles vão crescer. E a gente inspira tantas pessoas, e a gente ajuda e prepara as pessoas. E aí quando a gente olha para os nossos, a gente fala, será que eu estou fazendo o meu papel bem feito como mãe? Porque eu inspiro tanto, será que eu inspiro os meus? Eu ajudo, será que eu ajudo os meus? Estão lá, mas e aqui, né? Como que eu faço para ser melhor, né, a cada dia? Como que eu faço para formar o caráter do meu filho, da minha filha? Como que é difícil? Equilibrar esses pratos é sempre difícil. Eu não carrego uma culpa, porque o tempo todo que eu trabalhei, que trabalho, foi para que eles pudessem ter uma vida melhor do que a que eu tive e que vocês contaram também. Então, essa culpa, tratei em terapia, hoje não tenho nada de culpa, mas tem hora que você fala, nossa, o tempo passou, eles cresceram. Será que eu aproveitei tudo? Não é uma culpa, é um sentimento um pouco de vazio, de, sabe, o ninho. E eu não entendia quando falavam, o ninho está ficando vazio, o meu está começando a ficar vazio, e o meu maior fica mais fora com a namorada do que em casa. Hoje eu estou começando a entender o que é o ninho vazio, mas são fases. E nunca nós teremos tudo. Então a gente tem que aproveitar o melhor do que a gente pode ter. Enfim, para a gente terminar, porque a gente já está falando há 1 hora, e se deixar a gente vai falar 2, 3, porque está uma delícia. Fê, qual é o conselho que você deixa, que a gente pode deixar para as pessoas que estão começando, ou para quem já está
como você contou pra gente, do médico de 86 anos que já tem uma história de vida, mas que está começando no mundo da IA, e aí independe de ser IA, de ser tecnologia. O que você deixa de recado para que as pessoas acreditem? E você usou uma frase que eu achei linda. O seu momento não determina quem você vai ser, não determina o seu futuro, né? Depende de você, o que você quer. Então, o que você deixa de mensagem para essas pessoas? Conta. Lifelong learners. A gente vai continuar estudando a vida inteira. Mais que a gente fale que terminei a graduação, maravilha, não vou precisar mais. Terminei mestrado, doutorado. Não, é uma jornada contínua. Então, independente do momento onde a gente está na carreira ou na vida, se eu estou iniciando, se eu já tenho mais tempo ou não, eu ter não só essa vontade de realmente seguir, continuar aprendendo, e principalmente humildade. Porque às vezes a gente tem aquela sensação, eu já sei de tudo. Eu já vi tudo sobre esse assunto, eu já tenho um vasto conhecimento, e a gente conseguir ter humildade. Tanto para sentar, às vezes, do lado, né, ali sentar e realmente aprender, quanto em outros momentos a gente vai estar ali ensinando para outras pessoas. E é isso, independente de tecnologia, isso é da vida, né? A gente realmente ter humildade para sempre estar aprendendo, reconhecer, eu não sei. Não ter vergonha, que às vezes a gente tem alguma coisa que a gente não sabe, a gente prefere não perguntar pensando que a outra pessoa vai pensar. E às vezes a pessoa não vai pensar nada, só pergunta e segue o jogo. E a gente continuar a nossa jornada, porque independente de tecnologia, o conhecimento individual vai ser para a vida e é aquilo que ninguém te tira. Pode tirar qualquer coisa, mas conhecimento não tira. E quando a gente está falando de se você tem muito conhecimento, você consegue usar muito melhor do que aquela pessoa que é estritamente técnica. Conhece tudo tecnicamente. Se você tiver mais conhecimento em diversas áreas, você vai se sair melhor do que aquela outra pessoa. Eu sempre falo o que você falou agora, Fê. Podem nos tirar tudo. O que a gente aprende vai com a gente para sempre. E aí, quando você traz a palavra humildade, a gente tem histórias que você falou. Meu pai só tinha até a 4ª série. O quanto de conhecimento ele te passou. E aí, não é só o estudo direto, não é só o estudo acadêmico, né? Sim. É a humildade, é o aprender, é o compartilhar e, claro, estudar também. Não daria para você chegar onde você chegou, onde a Mayla chegou, onde nós chegamos sem estudo. Mas o estudo por si só não adianta. Agora, o estudo e a humildade e o querer aprender, sem dúvida faz a diferença na vida do ser humano. Eu acredito muito, muito nisso. Mayla, e você? O que você tem para a gente deixar para tantas pessoas que te admira, que tem você como inspiração? Qual o conselho, qual a frase que você... Bom, como a gente falou aquela hora, né, a gente estava resenhando, eu peguei o carro essa madrugada e vim de forma organizada, não foi nada de emoção. E aí eu estava falando com uma pessoa e falou assim, nossa, me manda sua localização, você é muito rápida. E eu falei, não, eu sou muito resolutiva. Ou a gente vai resolver ou não vai resolver. E se não vai resolver, a gente vai seguir a vida, então, e é isso. Então o que eu deixo é não ter medo. Né? Porque ela falou assim, não, você não tem medo mesmo. Eu falei, não, se tem uma coisa que eu não tenho na minha vida é medo. Isso não. Então eu concordo com tudo que você falou, Fê, tudo. Mas não quero ser repetitiva. Então eu sou Maria, não ter medo de arriscar. Tenha medo, não vai com medo mesmo, né? Não tenha medo, vai lá. Se é o que você tem vontade, seja feliz. Faz aquilo, você tem que gostar do que você faz. Você tem que começar, não tenha medo de começar. Quando eu comecei a minha carreira, eu não conseguia, porque eu não fiz faculdade de TI, né? Eu fiz o curso de desenvolvimento, eu não consegui emprego. E o que eu fiz? Tinha uma consultoria que ia começar um projeto, eu falei, não precisa me pagar. Só me dá ajuda de custo, 3 meses. Deixa eu aprender, vocês toda hora eu tô falando que tem que saber, eu não sei nada, então deixa eu saber, não precisa pagar para eu saber. É isso, não ter medo, vai lá, se arrisca, tenta, pelo menos vai lá. Né? Se você não for, também você não vai saber como é que teria sido.
E isso vale na nossa vida pessoal e profissional. Vai lá no evento aqui. 13/14. Conhece, tá curioso? Vai lá. Se joga. Se joga, vai viver. E é isso, isso eu levo pra tudo. Vida, trabalho, carreira, saúde, né, esporte. Vou na academia, não. Vai um dia, depois você vai ver, vai estar o outro, e assim que a gente, quando vê, virou um bodybuilder. Tá lindo. Mas é isso. Meninas, foi uma delícia essa conversa com vocês. Vocês não inspiram só outras pessoas, vocês me inspiram muito. A história de vocês é linda. Fê, eu não te conhecia, eu tô encantada, parabéns. Que a gente possa fazer muitas coisas juntas, que a gente possa aprender e trocar. Mayla, você é uma inspiração já de algum tempo. Como é bom te reencontrar, tão madura, tão centrada, tão inspiradora e tão corajosa. Eu não tenho a sua coragem e como é bom ouvir uma pessoa falando, se joga, viva, tenha coragem. Então você pode ter certeza que além das muitas que você inspira, você me inspira muito, menina. E você vai chegar onde você quiser. Fê, o 1 bilhão tá fácil. Tá depois ali, que você ó. chegar em 1 bi, você não sabe o que você vai fazer. Duvido que você tire um ano sabático. Você vai querer 2 bi ou vai começar tudo do zero. Enquanto ninguém está falando ainda de X tecnologia, você vai estar falando, porque você começou a falar de IA muito, muito tempo atrás. E, claro, já se tinha noção que ia explodir, mas não como explodiu agora. Então, você, muito antes do tempo, estava ali. Então, não tem dúvida que 1 bi vai ser alcançado. Você vai para 2 ou você vai para onde você quiser, porque para vocês, para nós, o céu vai ser sempre o limite. Obrigada. Obrigada. Esse foi nosso primeiro podcast. Meninas, obrigada. Foi uma delícia compartilhar e ouvir as histórias de vocês. A quem nos assistiu e quem vai nos assistir, muito obrigada. Comentem, deem dicas. Se vocês quiserem participar conosco, será um prazer. E aguardem o próximo.